tá? Então, as artroses, gente, tem causas que vocês vão ver agora, que nós vamos conversar. Então, vamos para os slides aqui para a gente começar a bater um papo. Quem viu a imagem inicial aqui, que eu... Bem, o título hoje do nosso papo é Por que as artroses nos atingem? Vocês vão ver por que elas atingem. Aí está mostrando, inclusive, na imagem, quem está em casa, ou no Facebook, ou no YouTube, ou no Twitch, ou mesmo no Instagram, apesar que o Instagram não vai ver as imagens, somente quem está nesses outros 3 canais aqui, estão vendo o joelho. Essa parte avermelhada que vocês estão vendo na articulação, nada mais é que o desgaste, porque a membrana que envolve o osso, chamada de membrana articular, já foi embora. Ela indo embora, eu vou ter contato de osso com osso. Esse amortecedor natural já foi embora. E esse contato de osso com osso vai soltar aqueles fragmentos dentro da articulação. Aí vem a dor, a sensação de areia no joelho, uma série de comprometimentos que vai diminuindo a mobilidade da pessoa, as dores aumentando. Então, uma série de coisas. Boa noite, meu irmão Boca. Seja bem-vindo. Bem, estão pedindo já quem está iniciando aqui pela primeira vez, está vindo para o canal, que se inscreva no canal, deixe o like e acione o sininho de notificação. Eu não vou me ater muito, depois a gente vai conversar mais sobre isso aqui, das inscrições. Deixa eu ver o que a nossa amiga aqui, a Luciana, está falando. No laudo da minha ressonância apareceu ligamento interespinhoso de L4, L5. Aí não estamos falando da coluna. Sinto muitas dores na lombar, gostaria de saber se com alongamentos resolve. Tenho desgaste e lordose. Vamos lá, pedaço por pedaço. O ligamento interespinhoso entre a L4 e L5, provavelmente existe aí algum tipo de calcificação por diminuição de mobilidade. As dores são por compressão. Por quê? Entre L2, L3, L4, L5, sai o nervo ciático, tá? O nervo ciático, que hoje é chamado de nervo isquiático, ele tem as origens nessa parte. É o nervo mais denso, mais grosso do nosso corpo humano, no nosso sistema nervoso periférico. Essa dor lombar, eu queria te perguntar a você, e você vai me responder, se essa dor irradia, ela é local ou ela se irradia pela coxa até o pé, tá? Depois você vai me responder com calma, porque a gente vai conversar sobre isso mais para o final, tá? Se os alongamentos resolvem, eu te indicaria 2 coisas. 1, hidroginástica. 2, acupuntura. 2 coisas que você poderia fazer. Hidroginástica, porque dentro d'água eu não tenho tanto impacto. Porque o impacto vai causar mais dor em você. Na água você diminui consideravelmente o peso corporal. E o exercício físico é um dos remédios que você vai ter que ter. E 2, a acupuntura. Organizar melhor as energias do seu organismo. Tá? Esse desgaste. Lordose, todos têm. Você pode ter uma hiperlordose. Tá? Lordose eu tenho e qualquer pessoa tem. A diferença é que a hiperlordose é o aumento dessa curvatura, ok? Mas guarda a sua pergunta. Eu queria saber se essa dor lombar que você tem é uma dor que irradia ou é local, tá? Mas guarda a tua pergunta, no final a gente vai conversar mais um pouquinho. E se você quiser depois, com calma, existe um vídeo sobre lombalgia que eu acho que foi feito semana passada numa das lives aqui, a gente conversou sobre um monte de exercício para a região lombar, ok? Bem, o que são as artroses? São doenças degenerativas, progressivas, não inflamatórias das articulações. O desgaste das articulações ocorre quando a cartilagem que age como revestimento, que eu falei que é a cartilagem articular, entre os ossos se rompe. Elas esgarçam e acabam se rompendo, levando a dor nas estruturas articulares. Por isso, o motivo de uma provável cirurgia, quando a dor não cessa, mesmo com o exercício,
ou mesmo com alguma atividade física, por exemplo, na água, que é o exemplo que eu dei aqui para a Luciana, e que você pode melhorar, a gente fala muito assim, qual é o remédio melhor para uma articulação? Movimento. Reforço muscular. Esse é o melhor exercício. Porque quando você equilibra a musculatura e a articulação, ele tende a dar suporte e não gerar mais impacto. Por isso que há uma melhora considerável sobre isso. Existe uma característica nas artroses, nas doenças articulares, que é chamada de rigidez e dor matinal. Tá? A pessoa que tem artrose, ela tem dor logo pela manhã. Como ela ficou deitada há muito tempo, dormindo, as articulações paradas, você acaba não nutrindo e fluidificando as articulações. O movimento é que faz com que esse fluido, que é o líquido sinovial, se mantenha ativando e protegendo a articulação. Quando você tem artrose, há uma diminuição desse líquido e pela falta de movimento durante a noite, você acorda com dor. A dor local, só na lombar e sobe para o pescoço, não para a perna. Aí você tem duas coisas então. Você tem um problema de postura e tem um problema de postura lombar. O teu problema é todo postural. Aí eu mudo o aspecto. Se é um problema postural, que é o ideal que a gente faça uma avaliação, tá? Você procurar um profissional, um fisioterapeuta. Se há um problema de postural, aí eu partiria para outra coisa. Eu trabalharia com osteopatia, mas manteria a acupuntura, tá? Mas tem que ser um fisioterapeuta especialista em osteopatia, ok? Então, pela manhã é uma queixa comum nos estágios iniciais da osteoartrose, as articulações parecem rígidas. É o que eu chamei de rigidez matinal, tá? Pela falta de movimento à noite, você dormindo, você diminui a concentração dos líquidos articulares e a dor é intensa. Existem outras doenças também que possuem essa tal rigidez matinal. A artrite reumatoide, por exemplo, o lúpus, a espondilite anquilosante, são várias doenças que a pessoa tem esse problema de rigidez matinal ao acordar. Bem, a dor geralmente diminui depois, porque ela vai se movimentando, né? Você vai se mobilizando, fazendo vários movimentos no dia a dia, e uma articulação gasta pode facilmente ficar inflamada. Por isso que, inicialmente, ela não é chamada de artrose, ela é chamada de artrite. Ela é um quadro inflamatório que torna-se um quadro degenerativo. Todo sufixo -ite é um quadro de inflamação. Artrite, tendinite, faringite. Tudo que tem ite é inflamação. Tudo que tem ose é degeneração. Então, artrose é um quadro degenerativo de uma articulação do corpo. Vocês vão ver que cada região tem um nome específico para você entender que, por exemplo, na coluna tem um nome, no joelho tem outro nome, no quadril tem outro nome, no polegar tem outro nome, nos dedos tem outro nome. Mas todos são artrose. O desgaste das articulações sempre ocorre entre superfícies ósseas colidindo, tá? Cada uma delas coberta por uma camada lisa de cartilagem, que é a cartilagem articular. Se você fala que você colide, então um fator aí começa a aparecer. Qual é? O excesso de peso. O excesso de peso corporal para as articulações é uma coisa extremamente ruim. É péssimo. As articulações sofrem porque se eu tenho uma articulação e eu tenho um peso, esse espaço que deveria existir entre um osso e outro, ele é diminuído. E diminuindo, o contato aumenta. Conforme você vai aumentando de peso e não está fazendo atividade física, isso vai gerando o quê? Atrito. É a colisão citada aqui. E esse atrito vai causando esse problema. Artrite é a mesma coisa que bursite? Não, bursite já é um outro caso. Nas articulações, inclusive, vai ser um tema, não de ombro, tá? No dia 10. Dia 10 a gente vai falar, porque as pessoas estão pedindo, já propondo ideias. Me pediu que eu falasse sobre bursite de quadril. A bursa é uma bolsa nas articulações móveis,
como uma bolsinha que se enche de líquido, desse líquido que eu falei, e ele funciona como um amortecedor. Quando ele inflama, ele vai inchar, vai ficar inflamado, e o movimento não vai acontecer na toda a amplitude, porque quando o osso tocar nessa bolsa, e ela é muito vascularizada e inervada, dor, vai causar dor, tá? Então, por exemplo, a bursite é uma inflamação de uma bolsa. A artrose é uma degeneração dos ossos. A artrite é o quadro inflamatório de uma articulação, que depois se transforma num quadro degenerativo. É como se eu passasse uma lixa, para vocês entenderem, é como se eu passasse uma lixa no osso, e ao passar essa lixa, o osso tende a se formar novamente. Aí ele forma uma ponta. Essa ponta vocês conhecem com o nome de bico de papagaio. É o desgaste que promove uma formação de um osso disforme, sem forma. Vai ficar cheio de pontas. E essas pontas, ali saem nervos, ali saem tendões, saem ligamentos, saem músculos, e essas pontas começam a pinçar, a pressionar como se fosse uma agulha entrando nessas estruturas. Essas estruturas têm nervos, elas sentem. Então, se você começa a pressionar o local com essa ponta, vai causar dor, tá? Nomes por região, a gente vai ver agora cada região e um nome específico, tá? Artrose são todos, mas por região a gente dá um nome específico. Então, vamos lá. Na coluna, nós chamamos de espondilo. Espondilo é coluna, espondilo, artrose. Boa noite, Mariane, seja bem-vinda. Está desde o início via TV? Ah, tá, entendi. No joelho, joelho é gona. Quando a gente fala joelho, gonalgia, dor no joelho. Artralgia, dor articular. Né? A palavra algia é dor. Articulação. Coxa de quadril, coxa artrose, artrose de quadril. Também é chamada de artrose trocantérica, por causa de uma região do fêmur. No polegar é chamado de risartrose. E os demais articulações, artrose. No ombro é chamado de oncoartrose. Então existem vários nomes por região, tá? Mas tudo é artrose, tudo é desgaste, tudo é degeneração. Quais são as causas? Já viram uma que eu falei aqui. O excesso de peso é um dos maiores causadores de artrose. Quem tem peso excessivo está causando desgaste nos seus ossos. Isso vai causar dor, artrose precocemente. Por isso que quanto mais cedo daí você perde esse peso excessivo, e quanto mais cedo você tem peso excessivo, mais cedo você vai ter artrose. O excesso de peso não faz bem para ninguém. Vai causar o quê? Atrito entre os ossos, que é artrose. Entendeu agora, daí? Por que eu falo que pode ser mais cedo? Uma pessoa jovem pode ter com peso excessivo. E esse peso excessivo, artrose presente. Muitas vezes não há uma causa clara para artrose. Na maioria dos casos, é osteoartrite primária, causada pela degradação relacionada à idade da cartilagem. A gente sabe que quanto mais idoso a pessoa vem a ser, mais probabilidade de ter artrose. Abaulamento não é afundamento. Quando a gente fala abaulamento, é afundamento. É como se eu tivesse, vamos lá, deixa eu ver se você entende aqui. Eu vou pegar aqui isso aqui, ó. Isso aqui tá assim, ó. Tá? Isso aqui tá assim. Quando há abaulamento, ó, ele achata. O abaulamento é achatamento. Você acaba achatando. Isso é abaulamento. Você achata, tá? É como se eu pegasse alguma coisa e pressionasse. A distância está aqui, tá? Se eu abaulo, eu diminuo o espaço. Isso é abaulamento. Então, a osteoartrite primária é causada pela degradação relacionada à idade da cartilagem. Como eu falei, a idade, quanto mais idoso, mais probabilidade é ter esse quadro inflamatório inicial. Além disso, desalinhamentos congênitos, por exemplo, vamos falar um pouquinho do joelho.
Naturalmente, fisiologicamente, a mulher tem o encaixe do quadril com o fêmur um pouco mais posterior, um pouco para trás. Enquanto que o homem tem o quadril, o encaixe do quadril um pouco para frente. Esse posicionamento do quadril anterior e posterior faz com que o joelho seja voltado ou para dentro ou para fora. O joelho voltado para dentro vai causar um desgaste maior na parte interna do joelho. E o joelho voltado para fora vai causar um desgaste mais na parte externa do joelho. Esses problemas posturais de quadril e joelho vão inverter quando nós chegamos no tornozelo. Então nós chamamos isso de coxa e joelho valgo, no caso das mulheres, e o tornozelo é varo, no homem é o contrário. Coxa e joelho varo e pé valgo. Pé valgo, joelho valgo, são os joelhos voltados para dentro. Fisiologicamente, a mulher tem os joelhos mais voltados para dentro por causa do quadril. E o tornozelo é voltado para fora. Automaticamente, gasta mais aonde? No lado externo do calçado. O homem, como é voltado para dentro, gasta mais aonde? Na parte interna do calçado. Isso é fisiológico. Mas tem pessoas diferentes nesse aspecto. Eu digo isso em mais de 90% do ser humano, tá? Isso é bem fisiológico, é natural, tá? Por esse quadril ter um posicionamento diferenciado, é que existe o balanceio do quadril quando a mulher anda. Isso é natural, tá? Esses são chamados de osteoartrite secundária no caso de redução de desgaste. Então, inicialmente eu tenho um processo inflamatório, depois eu tenho um processo de desgaste chamado de secundária, aí sim a tal da artrose. Quais são os sinais e sintomas? O que você pode sentir e o que você pode ver, na verdade, né? São sinais que a gente observa e sintomas que a gente sente. Sim, Buca. Boa colocação. Sim, é verdade. Ele perguntou aqui pra gente o seguinte: esse quadril diferente da mulher seria por causa do parto? Sim. Existem os quadris androides que esse causam prejuízo. Se você olhar o quadril do homem e da mulher, tem diferenças. O quadril do homem, ele tem um formato em um coração, o centro. Quando você olha de cima, uma visão de topo, né? Você vê um formato em coração. Da mulher, ele é oval. É oval por quê? Porque ele tem que dar mais espaço no parto que a criança, quando coroa, para passar no canal vaginal, para facilitar o parto normal. Bem colocado, tá? Se o quadril é mais fechado, e o ângulo, inclusive, aqui embaixo, na região pélvica, região pubiana, na mulher ele é mais aberto, no homem é mais fechado. Então tudo isso faz com que o quadril seja diferenciado entre homens e mulheres. Perfeita a sua colocação. Dor ao movimento, principalmente pela manhã. Eu falei da rigidez matinal, né? Você fica muito tempo deitado, dormindo, não faz movimento. Isso causa uma diminuição daquele líquido circulante, causando dor. A dor é particularmente ruim quando começa a se mover após longos períodos de descanso. E em seguida, lentamente diminui apenas para se repetir após períodos prolongados de estresse. Eu aconselho pessoas que tenham artrose pela manhã, principalmente nas mãos, que é muito comum, que ela utilize, principalmente por ser uma doença reumática, tá? Ela tem um quadro de reumatismo, que pela manhã ela compre uma bacia, coloque água quente e pegue uma esponja e aperte a esponja na água quente fazendo exercício. Eu estou usando o calor, que ele causa, na verdade, uma dilatação, porque o calor ele é vasodilatador, vai fazer movimentos dentro dessa bacia imerso na água quente, apertando e soltando essa esponja. Está fazendo movimento. Quando você aperta, eu estou fazendo contração. Também realizo contração quando eu abro a minha mão. E com o calor vai melhorar a mobilidade na articulação. Tá? Então, água quente, mesmo no quadro inflamatório... mas Nelson, inflamação... O calor promove mais inflamação. Nós estamos falando de um calor superficial e não um calor profundo. O calor profundo ele é contraindicado. O calor superficial ele é indicado. Ok? Os sintomas aumentam depois de carregar cargas pesadas. Claro, você está jogando carga em cima, está diminuindo o espaço e ali tem nervos, vai causar dor. Isso é lógico.
No curso pode haver um inchaço perceptível, por isso que eu falei que os joelhos ficam enormes. Ou seja, o organismo da gente reage fazendo o quê? Produzindo mais, tentando aliviar a tensão. Aí eu tenho ali, na verdade, um líquido que é incolor, numa cor mais branco leitoso. É um quadro de inflamação articular, tá? Que isso pode ser averiguado com uma punção. É a colocação de uma agulha dentro da articulação e a retirada do líquido para se observar o problema naquela região. Nos estágios avançados, ruídos e estalos podem ser ouvidos quando a articulação é movida. Então, esses estalos, não se assustem, que às vezes não é artrose, pelo amor de Deus. O estalo das articulações são devido à diminuição do espaço, tá? Os ruídos são aqueles pequenos fragmentos ósseos que se soltaram, tá? Se soltaram, e ali ele fica atritando com outras partes ósseas. Por isso os ruídos. A sensação que a pessoa tem é que parece que tem areia dentro da articulação. Na verdade, são os fragmentos que se soltaram. A articulação é particularmente sensível em condições de tempo úmido e frio. Eu falei, quando a temperatura baixa, por ser um quadro reumático, a dor aumenta. Isso é claro. Problemas reumáticos no frio aumentam sensivelmente. Calçados também pode prejudicar? Sim. Eliana, por favor, depois você dá uma olhadinha, tem um vídeo em que eu falei sobre calçados rasteiros. Os calçados rasteiros são péssimos para o nosso corpo. Não devemos usar calçados rasteiros. Quem tem por hábito andar de chinelo na rua está causando problema nas articulações. Está promovendo esse desgaste, inclusive. Por quê? O calçado rasteiro, tá? O nosso pé aqui, o nosso calcanhar. Nosso calcanhar apoiado aqui, certo? A carga está indo aonde? No calcanhar, no joelho, no quadril e na coluna. Então, sandalinha rasteira, sapatilha, isso é para jogar fora. Ah, eu só tenho sapatilha. Então, compre, por favor, uma palmilha de silicone e coloque dentro do sapato, porque ali eu tenho um amortecedor. Calçados todos hoje deveriam ter silicone dentro dos calcanhares, principalmente, para diminuir o impacto. O nosso corpo não é uma parte, ele é um todo. Tudo está interligado, tudo existe uma relação. Então, esse impacto constante, por exemplo, no calçado rasteiro, pode causar o que você conhece com o nome de esporão de calcânio, que é um tipo de desgaste articular, só que no osso especificamente, que é o osso calcâneo. Depois você pode olhar depois se você quiser. Tem um vídeo falando exatamente sobre calçados rasteiros. Se não me engano, foi essa semana. Deixa eu ver aqui que eu tenho as minhas anotações aqui, minha programação toda. Calçados rasteiros foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. Só dá uma olhadinha lá. Então, por favor, quem está novo no canal, aqui embaixo tem uma palavra assim, inscreva-se. Clica nessa palavra em vermelho, no inscreva-se. Automaticamente vai abrir um sininho, os sininhos no canto. O sininho com bordas que vocês estão vendo aqui no slide é o sininho da notificação. Quando eu estiver postando um vídeo gravado ou um vídeo com uma live aqui, você é informado 10, 15 minutos antes. Opa, o Nelson vai fazer um vídeo agora. Você pode entrar, já está sabendo, é só ir lá, clicar e entrar, tá? Outra coisa importante, deixa o like, por favor, o polegarzinho para cima. Por que o like é importante? O like eleva o canal. Fala para o YouTube, fala para outras pessoas que esse vídeo e esse canal é de qualidade e sobe o top. Ele sobe e outras pessoas vão ver. Ele vai indicar esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe também os vídeos do canal com outras pessoas. Temos mais de 400 vídeos dentro do canal, com vários assuntos de saúde, com muito conteúdo, tá? E tragam pessoas para participar com a gente aqui para bater um papo em assuntos. Por exemplo, eu vou repetir depois de novo. Amanhã nós estaremos ao 12h05 falando sobre o cálcio. Por que o cálcio é tão importante para a gente? Só vou adiantar uma coisinha. O cálcio é tão importante para a gente que durante a nossa vida nós produzimos uma quantidade igual a fazer 17 esqueletos no nosso corpo. Olha só, hein, como é que o cálcio é importante para a gente. Então amanhã, ao 12h05, nós falaremos sobre o cálcio.
a importância do cálcio no organismo. E às 2 da tarde, as consultas gratuitas que eu faço. Todo sábado, às 2 da tarde, você entra, fala o seu problema e a gente vai desalinhar todo o seu, como que fazer, que tratamento fazer, se há exercícios a fazer, eu vou orientar todo o processo de tratamento para você. De graça, de grátis. Não custa nada. O like, a inscrição, não causa calo no dedo. E também não ocupa espaço no seu celular, na memória. Ele fica na nuvem. Tem gente que acha que, eu não vou me inscrever no canal porque isso vai atrapalhar, vai ocupar espaço no meu celular. Não ocupa espaço. Eu tenho mais de 100 canais que eu sigo e vejo. Tá? E o meu celular não tem espaço ali. Não compromete o espaço. Às vezes eu vou aqui do lado aqui, porque eu vou no pessoal do Instagram também e dou ok aqui. Então vamos continuar. Gente, outra coisa. Proponham ideias. Olha, doutor Nelson, eu gostaria que você falasse sobre esse assunto. Na semana mesmo, daí, estou acabando o vídeo, os slides sobre o mel, tá? O mel. Já fiz da bursite de quadril, que me pediram. Fiz do perigo do tomate processado. O meu irmão Boquerque pediu. O Odaí pediu sobre o mel e uma participante pediu sobre a bursite do quadril. E uma outra pessoa me pediu para falar sobre os alimentos para problemas de tireoide. Então a gente vai falar de hipotireoidismo, hipertireoidismo e quais são os alimentos adequados para esses problemas da glândula tireoide. Então você pode propor assuntos aqui para a gente conversar. Eu vou montar o trabalho aqui, a gente vai conversar, eu vou explicar para vocês todo o processo e vocês vão ficar satisfeitos porque é uma forma de vocês se tratarem também. Vocês vão ver quantas coisas, observe mais os vídeos do canal, quantas coisas nós podemos usar na nossa saúde sem ficar tomando um monte de remédio. Sem ficar tomando um monte de remédio. Bom, graus de evolução, ok? A evolução da doença, do problema. Grau 1. Grau 1 das artroses. A camada da cartilagem não está danificada, mas está macia. Tem muito líquido ali e ainda está protegendo a articulação. A pessoa ainda está, em grande parte, livre dos sintomas, ela não sente dor, ela não sente incômodo, ela não tem dificuldade de movimento. E a função da articulação ainda não está sendo prejudicada. Então essa imagem está mostrando que a articulação, aqui nós estamos vendo a parte óssea, ela está íntegra. No grau 2, o primeiro dano à estrutura, você vê que aqui que na imagem já há um quadro de abaulamento, uma diminuição do espaço. E pode ter ocorrido que a superfície da cartilagem se enrugou, ela rompeu. Geralmente não há sintomas ou comprometimentos funcionais na articulação nos estágios iniciais. No grau 3, as superfícies da cartilagem estão danificadas. Você vê que aqui, ó, isso aqui em vermelho, aqui em cima, já é a destruição dessa película chamada de cartilagem articular. E essa vermelhidão é porque os vasos também que nutrem foram rompidos. Aí você vê essa coloração avermelhada ali. A pessoa sofre de dor nas articulações devido à inervação, pois a camada de cartilagem se desgastou. Já no grau 4, perda total da cartilagem, você vê que o osso está degenerado, as superfícies ósseas agora estão expostas, se esfregam, ou seja, se atritam umas contra as outras. A lesão na articulação causa enrijecimento e a inflamação está dolorosa, há inchaço, ou seja, um edema, e um derrame articular, aí vai ter sangue dentro da articulação. Só um instantinho que eu vou tomar uma água que minha garganta precisa. Silei, foi você que pediu da bursite de quadril? Se for você, eu já fiz, tá? Tá marcado aqui para o dia 10. Já tá feito já. Vamos conversar sobre a bursite de quadril. Eu acho que foi você que pediu. Fatores de risco. Já sabem de um deles, inclusive, que é o peso corporal excessivo. Falta de atividade física também causa problemas articulares, tá? O exercício é essencial para a nutrição da cartilagem. Como as camadas cartilaginosas não são fornecidas com sangue,
Produtos metabólicos de nutrientes só podem ser absorvidos pelo movimento. Eu tenho uma frase que, infelizmente, eu tive uma época que eu fiquei com o radialista Davi Rangel na Rádio Globo. Eu fazia um quadro durante 6 anos no programa Davi da Show. E eu falava de saúde lá. As pessoas mandavam o tema, eu debatia 5 a 10 minutos, colocava o tema, falava sobre o problema e dava a solução do problema para a pessoa. E eu tinha uma frase que eu falava sempre, e essa frase, eu não registrei a frase, e a frase foi usada por uma empresa que produz calçados. A frase era a seguinte, a frase é minha: nosso corpo não foi feito para estar parado, nosso corpo foi feito para estar em movimento. Aí eu completava a frase: corpo parado é corpo doentio, corpo sem movimento é corpo com lesão, corpo sem movimento é corpo com dor. Então, o exercício, ele promove uma liberação de uma enzima importantíssima. Muita gente já sabe o que eu vou falar aqui agora. As endorfinas. As endorfinas são analgésicos naturais do nosso corpo, que quando a gente pratica, ele manda para a gente uma informação de alívio. Eles são analgésicos naturais. Aí todo mundo fala assim, caramba, com dor tem que fazer exercício? Tem. Mas vou respeitar o limite. Vamos dizer que eu tenho um problema no ombro, tá? O meu ombro consegue chegar até 180 graus quando eu faço flexão. Mas eu tô com um problema de bursite, eu só chego até aqui. Então eu vou respeitar e vou chegar até esse limite, porque amanhã eu posso vir até aqui, eu posso vir até aqui, eu posso vir até aqui e chegar ao limite novamente necessário articular. Então o exercício é necessário para qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer fase, em qualquer momento. Nosso corpo não foi feito para estar parado. Nosso corpo foi feito para estar em movimento. Gente, nós temos quase 700 músculos no nosso corpo. Nós temos quase 700 músculos no nosso corpo. Se nós temos quase 700 músculos no nosso corpo, eles têm que estar equilibrados. Eles têm que se movimentar. O Daí falou aqui para mim o seguinte: tem uma colega que dá aula na universidade onde trabalhei, que devido à necessidade de responder a fóruns, cerca de 600 alunos na turma têm os dedos todos deformados. O excesso de movimento com a idade avançando, a diminuição dos líquidos e repetição sem intervalos gera desgaste. É por isso que existe dentro das empresas os tais exercícios ergonômicos, a ginástica laboral. A ginástica laboral é exatamente para isso. Você dar uma parada, equilibrar as articulações, promover alongamentos, melhorar a postura, aí você volta ao serviço. É para isso. Tá? Agora, você faz, você não para, o seu organismo também tem um momento que vai se desgastar. Nosso organismo envelhece. Os oxidantes estão aí para isso. O Daí, não, Boca, sou viciado desde os 13 anos com exercícios. Perfeitamente. Não vai matar ninguém. Estar acima do peso, já falamos isso aqui. O excesso de peso é um dos fatores de risco mais significativos para o desenvolvimento, por exemplo, da gonartrose, ou seja, artrose nos joelhos. Gonartrose, artrose de joelho. Normalmente acelera o processo de degeneração. Sobrecarga em atletas. Atletas estão sujeitos a altos níveis de pressão, aumentando significativamente o desgaste da cartilagem. Atleta, gente, o objetivo deles qual é? Performance. E quando você fala de performance, você fala em desgaste. Isso eu falo sempre para muita gente. Atleta não é uma pessoa saudável. Atleta passa do limite. Ele tem que levar a performance. Olha o exemplo do Zico que eu dei lá no início. O Zico fez uma cirurgia agora de artroplastia do quadril, tá? Isso tudo é desgaste. Atleta de alto nível, desgaste. Atleta sente dor todos os dias. Não adianta você querer ser atleta. Você tem que nascer geneticamente para ser atleta. Então não é qualquer um que aparece a qualquer momento. Não é qualquer hora que você vê um Zico, não é toda hora que você vê
um Pelé, um Michael Jordan, um jogador de alto nível. Não é toda hora que aparece, tá? Luciana, acho que meu grau é 4, sinto dores muito fortes, estou com um analgésico para dor, pois sem ele não consigo nem andar e fazer fisioterapia. Eu aconselho para você, com dor, o chá de alecrim. O chá de alecrim você pode tomar com remédio, não há problema algum, tá? Mas não tire o seu remédio, por favor. Só se tira o remédio quem te prescreveu. Não fui eu, foi o seu médico. Então, o chá de alecrim tomado uma vez ao dia durante uma semana e com intervalo de uma semana vai te ajudar muito nas dores, tá? Distúrbios metabólicos. Alterações no metabolismo da cartilagem também pioram o fornecimento de nutrientes para a cartilagem, ou seja, a circulação, a falta de consumo de líquidos diários é importante também. Nós somos água. Se nós perdemos água, há necessidade de reposição de água, tá? Lembrando que, vou colocar aqui novamente no chat para vocês, qual é a quantidade de líquidos necessários para o nosso corpo. Você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 0,035. Esse é o cálculo que você deve realizar para saber qual é a quantidade de líquidos que você deve tomar de acordo com o seu peso corporal. Esse cálculo deve ser feito a cada 2 semanas, porque você pode aumentar ou diminuir de peso, aí o número ou a quantidade de líquido necessária pode aumentar ou pode diminuir. Exemplo fácil que eu falo sempre aqui. Uma pessoa com 100 quilos tem que tomar 3,5 litros de líquidos por dia. 3,5 litros. Então não vem com essa história que são 2 litros. Não, nós não somos iguais, não temos alturas, não temos pesos, não somos iguais. Então nós temos que ser diferentes no consumo de líquidos também. Vamos lá, boa pergunta, Aldair. O que são, então, essas infiltrações como o Garrincha tomava para jogar? A infiltração nada mais é do que um corticoide. E o corticoide, ele é um analgésico por um período aí de 2, 3 meses, mas o excesso dele só pode tomar uma vez por ano. Uma vez por ano. E a quantidade de corticoide injetável por ano é 1 miligrama só. Se tomar mais do que um, e na época não se tinha esse conhecimento, na época do Garrincha, não se tinha esse conhecimento, o excesso de corticoide injetável destruía essa camada de revestimento. Por isso que ele sofria muito, além de ter uma alteração postural no joelho, porque um joelho dele era para dentro e o outro joelho era para fora. Ele tinha um joelho que eu chamei de valgo e o outro varo, tá? Ele tinha uma deficiência articular. Por motivo, não sei, tá? Mas o excesso de infiltração também destrói se for usado em grande quantidade nas articulações. Ele destrói aquela membrana articular. Ele acaba destruindo. Prevenção. Qual é a prevenção para artroses? Não que você não vá vir a ter, mas você pode minimizar, tá? Então vamos lá. Anos de excesso de peso podem danificar as articulações de uma pessoa. Isso aumenta significativamente o risco de desenvolver as osteoartroses. Então, primeiro, logo de cara, são o excesso de peso. A movimentação exagerada articular e o excesso de peso começa com o índice de massa corporal. Isso é medido por um compasso em que você pega as dobras do nosso corpo e você tem um cálculo que você faz dando um limite. Se você está no peso ideal, se você está com sobrepeso, está com excesso, está numa obesidade mórbida, aí vai se dar um detalhe para saber que nível de peso você tem. Por exemplo, uma pessoa que tem 30% de peso corporal em excesso, ele está com sobrepeso. O cara tem 100 quilos e tem 30% de gordura, ele está com 30 quilos de gordura. Ele está levando mais 30 quilos do que ele necessita no corpo dele. A gordura necessária é não em excesso. Apesar que atleta não pode carregar gordura, né?
Tinha um corredor americano, eu esqueço o nome dele. Ele tinha somente 0,5 percentual de gordura. O cara praticamente era uma capa de gordura no corpo. O percentual dele era 0,5. Para gente normais, vamos dizer assim, nós estamos aí entre 18 e 25. Esse é o ideal. Entre 18 e 25. O Garrincha, apesar dessa deficiência, jogou muito. E bebendo cachaça, imagine se não tivesse essa deficiência e não bebesse. Com certeza. Com certeza. Fisioterapia. O que a fisioterapia faz no caso das artroses? Vamos lá. O tratamento da artrose geralmente é conservador, dependendo do estágio da doença. Esse tratamento conservador envolve terapia de movimento, que são os exercícios. A gente chama, na fisioterapia, nós chamamos de cinesioterapia. Cinesioterapia, terapia através do movimento. Ou fisioterapia para fortalecer os músculos da articulação do quadril, se for no quadril, se for no joelho, depende. Tá? Então, esse reforço muscular, nós usamos também um tipo de exercício chamado de exercícios isométricos. Os exercícios isométricos, eles vão dar força aos músculos e equilíbrio. Silei está falando aqui o seguinte: já fiz infiltração no quadril, mas não sabia que só pode ser feito uma vez ao ano. Somente uma vez ao ano. Não mais do que isso. Senão, em vez de você promover uma melhora, você vai ter uma piora. É um limite, tem um limite anual. Exercícios direcionados também podem melhorar a mobilidade, o equilíbrio e assim retardar o processo da artrose e aliviar a dor. Nesse caso direcionado, eu indico o Pilates. O Pilates seria um bom evento, uma boa forma de você praticar uma atividade equilibrada e orientada. As atividades físicas não devem ser evitadas por medo de deterioração. Você deve fazer exercício sim, mesmo com dor. Se você tem dor, diminua a amplitude de movimento. Seu passo era de 1 metro, faça um passo menor, mas faça. Realizado de forma regular, promove a circulação sanguínea e auxilia na mobilidade articular e vai contribuir, assim, para a melhora do paciente. Lembrando que o exercício libera endorfina. Endorfina é um analgésico natural. Um dos maiores remédios que existe, exercício. Alongamentos. Pode olhar depois. Tem um vídeo que nós fizemos essa semana, inclusive. Foi no dia 2. Foi quarta-feira, falando dos alongamentos. E até eu brinquei. Alongamento é para esticar? Não, alongamento é um trabalho físico. Alongamento é um trabalho muscular. Ele ajuda a dar consistência para os músculos. Todo mundo acha que alongar é esticar. O músculo não se estica, ele se estira.